Há momentos em que a alma fica tão cansada, tão ferida, tão saturada, que nem mesmo quando Deus fala, o coração responde. E foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. Deus prometeu, mas ele já não conseguia acreditar. E talvez, hoje, essa seja a tua realidade. Você ouve a promessa, mas algo dentro de você não reage mais. Você ora, mas não sente nada. Você escuta, mas não se move. Mas agora escute, porque esta não é uma palavra comum. É um chamado de Deus para confrontar o que está dentro de você. Uma pergunta divina que pode libertar a tua alma hoje. É razoável esse teu sentimento? Fica comigo, porque Deus vai falar contigo. Se você precisa de uma resposta, não saia deste vídeo. Acredite, o que você vai ouvir pode mudar tudo. Inscreva-se para não perder. Há momentos em que Deus fala, mas o nosso coração está tão cansado, tão abatido, tão indiferente, que nem a voz do Senhor consegue nos despertar. Hoje, eu quero te levar a uma pergunta divina, uma pergunta que pode mudar o rumo da tua fé. É razoável esse teu sentimento? Escute esta mensagem. Quando a promessa já não faz mais efeito. Em Gênesis capítulo 15, Deus aparece para Abrão com palavras lindas. Eu serei teu escudo, tua recompensa será muito grande. Mas o coração de Abrão estava apático. Ele não reagiu com alegria, não reagiu com fé. Ele respondeu com dor. De que adianta tudo isso se eu nem tenho um filho? Aqui está o retrato da apatia espiritual. A gente perde a motivação, perde a sensibilidade, perde a resposta ao toque de Deus. É quando a alma fica anestesiada, mesmo diante da promessa divina. Então, é apatia, simpatia ou antipatia? Muitas vezes não estamos totalmente apáticos. Ficamos apenas simpáticos. Nós sentimos algo, mas não fazemos nada a respeito. E como a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que adianta isso? Sentir sem agir não muda nada. E pior ainda, às vezes escorregamos para a antipatia, uma rejeição, uma aversão, uma dureza, uma irritação diante da dor de alguém. Como Jonas, que ficou ressentido porque Deus foi misericordioso com Nínive, e Deus o questiona. É razoável esse teu ressentimento? Não é por acaso que, em dias de jejum e oração, Deus nos levou à história de Neemias. Ele fez o exato oposto da apatia. Ele ouviu sobre a miséria do seu povo. Ele sentiu a dor. Ele chorou. Ele jejuou. Ele orou. E, acima de tudo, ele tomou uma atitude de fé. Isso é empatia bíblica. Sentir com o outro, carregar a dor junto, mas sem perder o discernimento, e tomar uma atitude diante de Deus. Neemias não apontou o dedo, não se afastou, não se ressentiu. Ele se envolveu. Ele orou dizendo, também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele se incluiu na solução. Quero que você entenda que a palavra de Deus não vem para te acusar, mas para te curar. Deus não está nos chamando de apáticos, simpáticos ou antipáticos para nos condenar. Ele está nos chamando para a empatia que vem do amor, aquela que corrige e restaura. Hebreus, capítulo 12, nos lembra: o Senhor corrige a quem ama. Se Deus te toca, se essa palavra te incomoda, é porque Ele te considera filho, te considera filha. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas: sinto dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. Isso é empatia profunda, envolvimento, amor, responsabilidade espiritual. E é por isso que hoje, a pergunta que Deus te faz é muito pessoal. Você é intercessor. Você é atalaia. Você é um vigia espiritual. Deus te dá a visão antes dos outros. Deus te acorda antes dos outros. Deus te chama antes dos outros. E hoje, Ele te pergunta, assim como perguntou a Jonas, é razoável esse teu sentimento? É razoável esse desânimo que te paralisa? É razoável essa frieza no coração? É razoável carregar mágoa onde deveria haver compaixão?
É razoável estar distante quando Deus te chamou para se aproximar e interceder? Hoje, Deus te chama de volta ao lugar da empatia, de volta ao lugar da sensibilidade espiritual, de volta ao lugar da intercessão verdadeira. Porque simpatia sente por alguém, mas a empatia sente com alguém. E é assim que Deus nos levanta, não como meros espectadores da dor, mas como construtores da cura, como Neemias, como intercessores de verdade. Então, eu te pergunto mais uma vez, e permita que o Espírito Santo responda dentro de você. É razoável esse teu sentimento? Que Deus te abençoe. Que Deus te desperte. Que Deus te levante.